Bom dia! Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Maria. Maria, como a gente pode ver na Bíblia, né? Maria era uma mulher dedicada a Deus e, e tanto que ela foi a escolhida, né? Não foi sem motivo que ela foi escolhida para ser mãe de Jesus, o Filho de Deus. Então eu gostaria de considerar um texto que é Lucas capítulo 1, e eu vou ler do 28 até o 38, onde o anjo chega, né, até Maria, e aí eu começo a leitura. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Olá, altamente favorecida, Deus está com você. Mas ela ficou profundamente perturbada com as palavras dele e tentava entender o que poderia significar essa saudação. De modo que o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você achou favor diante de Deus. E agora você ficará grávida e dará à luz um filho, e deve lhe dar o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele será rei sobre a casa de Jacó para sempre, e não haverá fim no seu reino. Maria, porém, disse ao anjo: Como isso vai acontecer, visto que não tenho relações com nenhum homem? O anjo lhe disse em resposta: Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E por esta razão, aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que Elizabeth, sua parenta, também vai ter um filho, na sua velhice, e este é o 6º mês para ela, a chamada estéril, pois não há nenhuma declaração de Deus que ele não possa cumprir. Maria disse então: Eu sou a escrava de Deus. Aconteça comigo segundo a sua declaração. Com isso, o anjo saiu da presença dela. Então, eu fico bem emocionado assim com a situação, sabe? Uma pessoa que adorava a Deus, uma pessoa que seguia a tradição judaica, né? Que era da linhagem de Davi e que apareceu um anjo para ela, uma mulher que ainda não era casada. Apareceu um anjo a ela e ele disse: Você vai ficar grávida. E ela fala assim: Tá, mas como que eu vou ficar grávida? Eu sou virgem ainda, não conheço o homem. E o anjo fala: o poder de Deus, né, o Espírito Santo de Deus virá sobre você e você conceberá um menino que você deve pôr o nome de Jesus, e ele vai ser rei sobre todas as gerações para todo sempre. E ela diz: Eu sou a serva de Deus, eu sou escrava de Deus. Escrava. Faça conforme a palavra, faça conforme a declaração de Deus. Então, que assim seja. Então, olha a disponibilidade. Olha como que Maria foi um exemplo de pessoa a seguir. Imagina as complicações disso. Imagina se hoje, cara, uma mulher fora do casamento, uma moça, né, tipo virgem, imagina a idade que teria Maria. Eu imagino que talvez tinha o quê? 15, 16 anos, porque na época isso já era uma mulher madura, né? Então imagina uma mulher que ainda não era casada, engravidar. E ela sabia das complicações, mas ela aceitou, não teve medo. Ela só disse: Aqui está a serva do Senhor, faça conforme sua palavra. Cara, que ato de fé, né?
E tanto que a gente sabe, né, que José de princípio não gostou muito da ideia, né, queria se separar dela, se separar, né, rejeitá-la antes do casamento, né, era a intenção dele, mas depois aparece o anjo para José também, né, que era algo já, era os planos de Deus, né. E eu queria chamar a atenção para isso, né, qual o papel de Maria, né, a mãe de Deus, a serva de Deus? Ela aceitou passar por qual a palavra? Não vou dizer um tormento, um sofrimento, mas uma provação, né? Uma provação, com certeza. Só que aí cabe uma coisa. Eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal. Eu há muito tempo me digo, né, devoto de Maria, assim, né? Eu desde que fiz um retiro e ganhei essa imagem de Nossa Senhora das Graças, eu já fiz muitos pedidos, né, para Maria. E eu já fui atendido várias vezes. Eu já senti a presença dela, sabe? Só que eu acho que é bem importante a gente lembrar que Maria é uma escrava de Deus. Então a gente não deve adorar uma escrava de Deus. A gente pode seguir o exemplo dela. A gente pode, imagina uma pessoa que exista hoje, assim, uma pessoa, né, fisicamente, uma pessoa humanamente, né, que você conhece, que você admira muito. É essa a nossa relação que a gente tem que ter. Olha, essa pessoa, ela faz coisas incríveis, ela é maravilhosa, essa pessoa, eu amo essa pessoa. Eu, eu tenho um sentimento muito puro por essa pessoa, eu quero ser igual a ela, eu quero repetir os passos, as atitudes dela. Eu quero me espelhar nela. E esse é o sentimento que eu acho que a gente deve ter por Maria. E isso veio para mim da seguinte forma. Eu acredito, né, a gente tem o sincrotismo religioso, né? Então, vários santos são meio que o mesmo santo. Então, essa santa aqui, que é Nossa Senhora de Aparecida, vou deixar bem pertinho para vocês enxergarem ela. Deixa eu ver se foca bem nela aqui. Não sei se vai. Tá, mas essa imagem, né? O véu branco, o manto azul em volta, né? Embaixo a gente tem flores sob os pés dela. A gente tem uma serpente onde ela está pisando em cima da serpente. E abaixo dela está o planeta Terra, né? Então essa é a imagem de Maria. A santa de Nossa Senhora das Graças, ela apareceu em imagem, assim, né? Apareceu... foi uma aparição para uma freira, lá na França, século XVII, se não estou enganado. Então essa é a história dessa forma, dessa face de Maria que a gente tem hoje, né? E por outro lado, a gente também tem Nossa Senhora da Aparecida, que também é uma santa, né? Como eu falei do sincrotismo religioso, que também representa Maria. Mas você pode ver que ela é negra, por exemplo, né? Então é uma santa diferente, né? Mas também é Maria. E o que me aconteceu? Essa semana eu fui fazer um pedido e a minha avó falou assim, pede para Nossa Senhora da Aparecida. E por acaso, assim, no mesmo dia eu tinha encontrado, perto de fotos, álbuns antigos, uma oração de consagração a Nossa Senhora Aparecida. Consagração. E aí eu resolvi fazer essa oração de consagração a Nossa Senhora Aparecida, né?
Aí aconteceram algumas coisas estranhas. Bom, primeiro, vou até pausar o vídeo que eu quero procurar um texto aqui para ler com vocês, considerar com vocês. Então tá, achei aqui. Marcos 12, versículo 28 até o 34. Um dos escribas que havia se aproximado de Jesus e ouvido a discussão, vendo que ele tinha lhe respondido bem, perguntou-lhe: qual mandamento é o primeiro de todos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é um só Deus. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força. Nossa, aqui já dá para fazer uma pausa, né, cara? Amar a Deus de todo o coração. Coração a gente lembra de sentimento, fé. De toda a sua alma, cara, isso aqui não dá nem para explicar. Isso aqui não... Eu não cheguei ainda nessa consciência de alma. De toda a sua mente, ou seja, tudo que eu penso, toda a minha ética, né, o como eu comporto, como eu ajo, tudo tem que estar alinhado com esse Deus. Então, amar a Deus de mente também. E de toda a sua força. O segundo mandamento, né? O segundo é: ame a seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, Jesus já deu os 2 mandamentos. E diz que não existe outro maior do que esses. Acho que para nossa consideração isso aqui é o suficiente. Então, assim, como que Jesus resume a Bíblia, ou os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quem que eu devo amar primeiro? Se eu vou amar o próximo como a mim mesmo, quem que eu vou amar primeiro? Eu vou me amar primeiro, certo? Eu tenho que me amar. Então eu amo primeiro a Deus e depois a mim mesmo. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que me amar. E outra, como eu vou conseguir amar o outro? Como eu vou conseguir demonstrar esse meu amor se eu não me amo? Então eu preciso aprender a me amar primeiro, senão eu não consigo amar o outro verdadeiramente. Entende? Se eu me coloco em segundo lugar, se eu quero fazer tudo aos gostos dos outros, mas eu não me amo, eu não sei me respeitar, eu não me valorizo, como que eu vou saber amar o outro verdadeiramente? Esse amor tem que começar de mim. Entende? Então, amar a Deus primeiro, em primeiro lugar, amar a Deus, depois eu me amo. E depois, compartilhar esse amor, amar o próximo como eu me amo. Entende? E agora, olha uma das coisas que eu falei que eu não achei muito legal nessa oração de consagração. Ele fala assim, ó: consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Então, eu estou falando que nessa consagração, eu consagro a Maria, e depois de Deus, eu vou amá-la sobre todas as coisas, até mesmo sobre a mim mesmo, né? E essa é a ideia das pessoas que se dizem escravos de Maria. Amar a Maria, meu amor a Maria, eu nem penso mais em mim, eu só penso em Maria e tudo que Maria quer que eu faça para ela. Mas a gente não pode esquecer que Maria foi escrava de Deus. Então a gente pode e, assim, não vou dizer deve, a gente pode, mas seria um ato muito, muito bonito, muito bem feito, se igualar a Maria, assim, e nessa servidão
ser um escravo como Maria foi uma escrava de Deus. A gente poderia ser escravo de Deus a exemplo dela, mas não um escravo de Maria, um escravo de Deus. Entende? E agora eu quero pegar outro texto. Olha, esse aqui eu não tinha me preparado, mas ele veio, assim, só apareceu para mim, eu acho bem importante. Eu acho que veio no momento certo, né? As coisas não acontecem por coincidência. É um texto que está em João, capítulo 3, versículo 16. Se você quiser pausar o vídeo e pegar a sua Bíblia, eu acho bem válido, sim. Eu acho legal a gente acompanhar, até porque cada Bíblia tem uma tradução e tal, mas é interessante você pegar, você buscar a fonte, você ver aonde está escrito isso. João 3, capítulo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, como que a gente pode ganhar a vida eterna, né? Já que lemos esse texto, né? Exercendo fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi a manifestação física, humana de Deus. É o Filho de Deus, né? Então, Deus mandou o seu Filho, que já existia lá no céu, já era um ser espiritual no céu. Não vou me aprofundar muito nisso agora. Mas Jesus foi o primogênito, foi o primeiro filho criado por Deus. E Deus mandou ele para a terra. Então ele existia só no mundo espiritual e ele foi mandado para a terra, para ter uma vida física, uma vida humana, né? E esse Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ser o caminho para a gente, né? O texto que eu queria pegar para considerar com vocês diz exatamente isso. Deixa eu ver aqui. João 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim, através dele, através de Jesus. Então a gente tem que pedir, orar em nome de Jesus. Entendeu? Faz sentido? Isso é a palavra de Jesus mesmo. Ó. Jesus lhe respondeu. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que ele quer dizer? Ninguém vem ao Pai senão por mim. É seguir o exemplo dele também. É seguir esse exemplo dele. A gente estava falando de ser um servo como Maria. E não só ser um servo como Maria, mas seguir o exemplo de Jesus. Para a gente conseguir chegar ao Pai. Ao Pai com P maiúsculo aqui. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pelas minhas atitudes, pelos meus ensinamentos. Jesus disse isso, né? Tinha mais uma coisa importante para dizer. Vamos ver. Ah, sim. Outra coisa importante. Maria está acima de Jesus? Maria foi mãe de Jesus. Mãe física, mãe humana de Jesus. O Filho de Deus se fez humano, né? E ele precisava de uma mãe. Alguém para conceber ele. Mas Maria está acima de Jesus? João capítulo 2. No terceiro dia se realizou uma festa de casamento em Caná, na Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Então aqui é o primeiro milagre de Jesus. Depois do batismo dele, que é descrito no primeiro capítulo de João, né? E esse João apóstolo não era o mesmo João Batista. João Batista era o primo de Jesus, que nasceu 6 meses antes dele. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que a prima de Maria, Isabel, estava grávida? Estava grávida de João Batista. E depois que a Maria recebe essa notícia, ela vai visitar a prima dela. E fica 6 meses com ela.
Então, vamos lá. Ok. Versículo 2. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a festa de casamento. Quando o vinho estava acabando, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Mas Jesus respondeu: O que eu e a senhora temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Então, quem é que decide ali? Quem é que é o maior? Quem é que dá a palavra final aqui? É Jesus ou é Maria? Jesus disse, minha hora não chegou. O que eu tenho a ver com isso? O que eu e você temos a ver com essa festa de casamento, com esse vinho que acabou? Né? Mas Jesus, pela humildade dele, pelo amor dele, você vai ver que Jesus muda de ideia. Olha só. Então, minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse então aos que serviam: façam o que ele lhes disser. Ou seja, Maria chegou meio que falando assim: Jesus, meu filho, olha, acabou o vinho. Meio que dando a entender, faça alguma coisa, né? Acabou o vinho. E Jesus fala assim, peraí, o que eu e você temos a ver com isso? Segura aí, eu sou o Filho de Deus. A minha hora ainda não chegou. E depois Maria percebe que ela já não se põe mais no papel de mãe que vai mandar, faça isso. Mas ela, como escrava de Deus, sabendo a posição de Jesus, que ele veio para ser o rei. Então, se Jesus é rei, Maria é o quê? Rainha? Se você está pensando isso, não é não, tá? Não é. Maria continua sendo serva e escrava, ok? Mesmo sendo a mãe do rei, ela continua sendo serva e escrava de Deus. E isso que é interessante, a humildade de Maria. Jesus veio na família que ele devia vir. Jesus nasceu num estábulo. Nasceu no meio do feno, numa manjedoura, no meio das vacas. Jesus teve uma vida humilde. A gente vê no batismo de Jesus, eu até posso procurar o texto aqui, mas você também pode. Um dos primeiros capítulos, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, que fala sobre quando... não é batismo, desculpa. Batismo, Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Mas quando nascia um bebê, os pais faziam um sacrifício em nome do filho. Né, vamos dizer, uma consagração. É um nome diferente de batismo. E aí eles poderiam matar animais maiores eu não vou dizer que agora eu não tenho certeza, mas eles poderiam matar animais maiores para fazer um sacrifício, oferenda a Deus em nome do filho, ou eles poderiam, dependendo da condição social, sacrificar 2 rolinhas, 2 pombinhas, né? Pássaros pequenos. E vamos dar uma olhada no texto? Vamos dar uma olhada. Eu vou achar aqui e a gente lê junto. Eu tinha falado do Evangelho de Mateus, não, é Lucas, tá? Capítulo 2 em Lucas. No versículo 21, diz assim: Depois de 8 dias, quando chegou a ocasião de circuncidá-lo, deram-lhe o nome de Jesus, nome dado pelo anjo antes de ele ser concebido. Então, né, o anjo já tinha dito para Maria, ele tem que se chamar Jesus. E no 8º dia, que os judeus tinham como hábito cultural e religioso circuncidar o menino, cortar o prepúcio do pênis, aquela pelezinha, cortar fora. Então Jesus foi circuncidado à maneira judaica no 8º dia. E no 8º dia que lhe deram o nome, Jesus. Versículo 22. Também quando chegou o tempo para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, eles o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Deus. Assim como está escrito na lei de na lei de Deus. Todo primogênito do sexo masculino
tem de ser chamado santo para Deus. E ofereceram um sacrifício segundo o que diz na lei de Deus, um par de rolas ou 2 pombos novos. Então, um par de rolas ou 2 pombos novos. Então, se a gente ir para o texto... Gente, ó, eu até falei ali, né? Essa Bíblia minha, ela substitui o nome de Deus por Jeová. Porque eu uso a Bíblia, né, dos Testemunhos de Jeová. Por quê? Porque ela tem referências. Todos os textos que você lê, por exemplo, esse aqui que eu vou ler agora, que eu acabei de ler, ó, um par de rolas ou 2 pombos novos. Aí tem aqui, ó, Levíticos, capítulo 12, do 6 ao 8. Ele tem uma referência. E é por isso que eu gosto dessa Bíblia. Uma Bíblia de estudo. Você tem links de outros livros que te explicam aquilo que você acabou de ler. Então, se a gente ir para Levítico 12, 6, quando se completarem os dias de sua purificação por causa de um filho ou de uma filha, ela levará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião um carneirinho no primeiro ano de vida para oferta queimada, e um pombo novo ou uma rola para oferta pelo pecado. Ele os apresentará perante Deus e fará uma expiação por ela, e ficará purificada do seu fluxo de sangue. Essa é a lei a respeito da mulher que der à luz a um menino, quer dê à luz a um menino, quer dê à luz a uma menina. Então, lendo sobre esse sacrifício, né? Essa era uma lei que eles seguiam, que está lá em Levíticos. Levíticos é um dos 5 livros do Pentateuco escrito por Moisés. Se foi escrito por Moisés, a gente já pode saber, foi 4.000 anos antes de Cristo. Deixa eu ver. 4.000 não. Escrita terminada. 1.500 anos antes de Cristo. Desculpa, falei abobrinha. 4.000 anos, na verdade, é a época de Adão e Eva, né? Viajei aqui. Tá, então 1.500 anos antes de Cristo foi quando Moisés, o escritor dos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escreveu, e a lei de Moisés ainda era seguida por Jesus e, né, os contemporâneos dele. Tá, o que mais que falta eu falar aqui? Esse vídeo está saindo meio no improviso e na verdade já tá bem longo. Ah, sim, nossa, eu dei uma viajada total aqui, né? Voltando lá para o texto de João 2, onde falava do primeiro milagre de Jesus, né? Então, daí Maria tinha dito, façam tudo o que ele lhes disser. Então, nesse momento, Maria se reconhece, né, o papel dela, não mais como mãe de Jesus, mas sim como a serva de um rei. Né? Sendo Jesus esse rei, ele já tinha sido batizado, ele já tinha recuperado, vamos dizer, a consciência dele, de quem ele era antes de vir para a Terra, da vida espiritual dele, através do batismo. Né? O batismo significa mergulho. Mergulho. Quando Jesus foi batizado, e tem essa simbologia, né, de mergulhar em água, né, que João Batista estava fazendo, estava batizando. Quando Jesus foi batizado por João Batista, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. E veio uma voz do céu e que disse, esse é o meu filho, aquele em quem eu confio. Né? Também está tudo na Bíblia, gente. A gente pode pegar os vários textos aí e dar uma lida. Isso é um trabalho que eu estou fazendo desde o início desse ano, acho que desde fevereiro mais ou menos, estou estudando a vida de Jesus e fazendo estudos, estamos fazendo uma vez por semana, estudos com um colega que é lá da Alemanha, que é testemunha de Jeová. Eu acho muito legal a quantidade de saber que
que eles têm de conhecimento bíblico, né? Mas enfim. Ok, então a gente viu como que Maria reconheceu o seu lugar como serva e não como mãe. Não era mais ela que mandava em Jesus, porque ele já não era mais uma criança. Ele já tinha recebido sua consciência, seus poderes, e já tinha assumido a forma do rei que ele veio ser. Ele já tinha recuperado seus poderes. Então ele já estava manifestando a essência dele, quem ele veio ser na Terra, né? E aí Maria simplesmente diz, então, ó, façam o que ele disser. E se retira, né? Deixa Jesus, deixa com ele, então. Né? E aí se você continuar a leitura aqui, você vai ver, né? Havia 6 jarros de pedra para água, conforme exigido para as regras de purificação dos judeus. E Jesus disse a eles, encham os jarros com água até a borda. Agora tire um pouco e leve ao diretor da festa. E eles fizeram isso. E quando o diretor da festa provou a água, que tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde tinha vindo o vinho, embora os servos que haviam tirado a água soubessem, o diretor da festa chamou o noivo e lhe disse, todos servem primeiro o vinho bom, e quando as pessoas ficam embriagadas, o inferior. Você guardou o vinho bom até agora. Então, olha só. Jesus não só deu o vinho que eles precisavam para a festa, né? Como também deu o melhor vinho. Então, Maria fez o pedido, né? Maria fez o pedido para Jesus, não com nenhuma imposição, até no começo pareceu, né, que ela queria dizer, ó, então sem vinho, vai lá fazer uma coisa. Até pareceu, mas Jesus já dá uma cortada nela ali, o que eu e você temos a ver com isso? E aí ela fala, não, então, beleza, só faz o que ele falar aí. E daí Jesus decide, ele decidiu fazer esse milagre, né? Essa transformação da água em vinho. E não acabar com a festa, né? Permitir que a festa ainda continuasse. Então esse foi o primeiro milagre de Jesus, onde a gente vê que Maria é um exemplo a ser seguido. Maria é a serva. Só que a gente viu também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é por meio dele que a gente chega ao Pai. Então as nossas orações, elas seriam melhor feitas se fossem direcionadas a Jesus e não a Maria. Isso também é um pouco difícil para mim, para digerir. Como eu disse, eu tenho uma conexão com Maria, ela já me ajudou em diversos momentos, mas eu tenho que saber que ela, como ser espiritual, com certeza ela está me ajudando. Com certeza, como serva de Deus, ela está trabalhando a serviço de Deus, com certeza ela está ajudando. Mas as minhas orações têm que ser para Deus, tem que ser para Jesus. Eu acho que essa vai ser uma forma mais correta de adoração. E isso foi meio que um chamado que eu tive, sabe? Um chamado que, inclusive, dentro de 3 dias, 2 pessoas me mandaram ler esse texto. E eu vou ler para vocês também, que é João 4,
capítulo 23, versículo 23. Isso aqui é uma fala de Jesus, tá? Vou até voltar para o 21 só para você ver que é Jesus que está dizendo. Jesus lhe disse: acredite em mim, mulher, vem a hora em que nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Capítulo 23 agora, versículo, desculpa. Contudo vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Deus é espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. Então, a gente já tinha visto no outro texto, né, que Jesus diz que Ele é o caminho e a verdade e a vida. E aqui Jesus chama atenção para que Deus quer pessoas que o sirvam, que o adorem em espírito e verdade. Adorem em verdade. Então, adorem de forma correta. E é por isso que eu digo que talvez a forma correta não seja orando para um outro ser, uma outra, sabe? Eu até pouco tempo atrás, né, até ontem, vamos dizer assim, eu pensava assim, não, mas olha o hinduísmo, por exemplo, eles têm milhares de deuses, porque são faces de Deus. A gente não conhece Deus propriamente. A gente não conhece a Deus em forma humana, física. Por isso a gente cria modelos para adorar a Deus. E isso é a mesma coisa. Por isso que eu posso fazer uma oração para minha santinha, eu posso fazer uma oração para outra santinha, porque, querendo ou não, é uma manifestação de Deus. Mas, pelo que a Bíblia diz, não é bem isso, né? Então, o que tocou no meu coração foi fazer essa oração mais direcionada. Adorar de forma correta, em verdade e em espírito. Vamos finalizar nosso estudo aqui, né? Porque hoje isso aqui foi um estudo. Quase 40 minutos de vídeo. Se você ficou comigo até aqui, gratidão. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do que eu estudo. Do que eu estou recebendo gratuitamente, eu estou dando gratuitamente também. Gratidão. Fica com Deus.